Diga graças a Deus. Levante a sua mão direita lá em cima. Diga, ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão incríveis, tão especiais para a minha vida. Se é verdade, antes de se assentar, abrace pelo menos 2 ou 3 agora. E diga para ele, obrigado por você fazer parte da minha vida esta manhã. Uou! Isso, abrace 2, abrace 3 e diga obrigado por você fazer parte da minha vida essa manhã. Tome a sua Bíblia comigo. Salmos de número 27. Glória a Jesus. Salmos de número 27. Nós estamos caminhando para um nível de maturidade, para adoração, glorificação, presença de Deus. É um avivamento que tem como fundamento, como base a palavra. Mas não aquilo que eu acho sobre a palavra, aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra é. Então você não perde por esperar. Você não perde por esperar. Salmos de número 27, versículo 4. Eu venho numa série sobre a suficiência de Cristo. E eu não consigo sair dela. Amém? Assim que terminasse a série, eu vou falar sobre destronando o espírito de Jezabel. Quando a gente fala isso, você pensa logo numa mulher, não é? Por causa da Jezabel. Mas Jezabel não é uma pessoa. Ela é um espírito, ela é um principado que opera em homens, mulheres, jovens e até crianças. E tem gente que frequenta culto e está dominado pelo principado de Jezabel e não sabe. E não sabe. Então, o Senhor nos dá autoridade para guerrear e determinar sobre áreas em que nós obtemos legítima vitória. Então, debaixo dessa autoridade que Deus me deu, eu vou falar sobre destronando o espírito de Jezabel. E será, eu acho que uma das séries mais fortes nossa aqui. Ao longo de todo o ano 2020, nós vamos trabalhar por séries. É por isso que se você faltar um culto de domingo, você vai ficar perdido. Você tem, aí, não dá. Então tem que, fidelizar aí. Carteirinha, bate, vem. Tá bom? Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e meditar, inquirir, buscar conhecer com profundidade, na contemplação, todo o ambiente do seu templo. Diga graças a Deus. Vamos repetir, independente da sua versão. Diga assim comigo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender, inquirir no seu templo. Diga graças a Deus. Eu acredito que todos aqui sabem que a Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo. E ela disputa um espaço aí na concorrência com o Peregrino, por incrível que pareça. E de todos os 66 livros da Bíblia, sendo ela o livro mais lido no mundo, de todos os 66 livros da Bíblia, o livro mais lido da Bíblia é o livro de Salmos. É o que as pessoas preferencialmente buscam. Nós costumamos dizer que todos os outros livros do Antigo Testamento é a palavra de Deus sendo dirigida à humanidade.
Mas o livro de Salmos é a palavra da humanidade sendo dirigida a Deus. São as orações, os cânticos, a adoração, a intercessão, as experiências, as memórias. E nesse contexto ainda, nessa introdução geral, dos 150 salmos que existem no livro de Salmos, 73 deles são atribuídos a Davi. Cerca de mais ou menos 50 deles não se tem titularidade, não sabe quem fez, necessariamente quem são os autores. E mais ou menos o restante aí, uns 27, são variados autores. É por isso que quando você lê um salmo, ou você cita um salmo, se você não está familiarizado com a leitura, você costuma dizer, é o salmo de Davi. Porque dá a impressão que Davi escreveu todos os salmos. Porém, se a gente pode considerar que a Bíblia é o livro mais escrito do mundo, que o livro mais lido no mundo, a cabeça está dando uma travada hoje, vai dar certo. Isso acontece. Se nós podemos considerar que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, o livro de Salmos é o livro mais lido do mundo, e Davi é o escritor mais influente na Bíblia, então ele é, no mínimo, uma das pessoas ou uma das personalidades mais influentes e importantes da história da humanidade. Interessante isso, não? Agora, a classificação que se dá, Davi foi um rei muito importante para o seu povo. Aliás, ele foi o rei que levou o seu povo a viver a plenitude da terra prometida. Só que Davi, ele é, até os dias de hoje, mais lembrado pelos salmos do que pelas guerras que ele trilhou. E ao longo da Bíblia, a classificação que se faz de Davi, por incrível que pareça, não tem a ver com a sua humanidade ou com o seu jeito homem, por ser a sua vida, por ter a sua história como homem, até porque a sua história como homem não foi uma história tão brilhante. Então a classificação que se faz de Davi não é pela sua relação com a sua humanidade, mas é pela sua íntima e profunda relação com Deus. Porque é o único indivíduo na Bíblia chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mesmo que nós não tenhamos assim condições humanas de aprová-lo na sua humanidade, mas mesmo assim foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E a pergunta que nós fazemos é: por que Deus chamou a Davi de um homem segundo o coração de Deus? Por que ele recebeu esse título? Não havia perfeição nele, a história dele é desastrosa. Se bem que se limita ao desastre do assassinato do seu auxiliar direto e, infelizmente, o adultério com a esposa do mesmo. Se limita aí, mas é o suficiente para ficar guardado na memória. Agora, o que mais havia em Davi que chamava a atenção de Deus? A Bíblia diz no Salmo 89, versículo 20, há 2 domingos que eu estou pregando sobre a suficiência de Cristo, chamando a atenção de que Deus parece ter uma necessidade de que nossa atenção seja totalmente voltada para Ele, mas não tem a ver com Ele, tem a ver com a gente. E que nós somos, na Bíblia, convidados a buscar o Senhor. Porque para não corrermos o risco de que outro senhorio nessa vida, nesse mundo, domine o nosso coração. Então, de alguma forma, Deus realmente tem interesse de ser encontrado. Ele deseja ser buscado. E o Salmo 89, versículo 20, a Bíblia diz, uma expressão de Deus: eu achei a Davi. E é interessante que o achar dele, o encontrar dele, que também dependendo do léxico que você vai usar, significa eu averiguei, eu o chequei. E eu gosto dessa expressão: e sobressaiu o que eu procurava, não a sua humanidade, mas a sua adoração. É por isso que quanto mais humano e carnal você é, mais crente você tem que ser. Maior tem que ser a sua expressão de adoração. Porque em algum momento essa carnalidade, essa humanidade vai se sujeitar a essa capacidade de ser encontrado por Deus como um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Deus olha
e a Bíblia diz, eu achei a Davi. Para a gente amplificar essa expressão, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, eu faço questão que você abra comigo, embora podendo citá-lo, mas o detalhe é lermos juntos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E olhe o versículo 22. Aqui a expressão, ela ganha uma dimensão muito maior e um significado bem mais interessante. É claro, veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse... Não, na boa, se Deus parar para dar testemunho de nós agora, Deus, fala alguma coisa sobre Davi, eu o achei, segundo o meu coração. Vale a pena refletir isso. Deus pode dar testemunho de você hoje? Quando foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse... Aí aqui, ó. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Aí você conecta na expressão que vem a seguir. Por quê? Independente da sua humanidade, ele executará toda a minha vontade. A partir daqui, voltando aos Salmos 27, versículo 4, vai construindo-se a ideia do que, ou por qual razão, esse Davi vai ganhando a atenção de Deus, fica na mira de Deus, Deus está à procura dele, Deus o encontra, Deus o acha. A expressão segundo o coração de Deus ganha visibilidade e ele amplia isso em Atos dizendo, porque ele será cumpridor de toda a minha vontade. Como eu quero falar provavelmente mais alguns dias sobre isso, eu vou começar a concluir aqui para aplicar o texto. O que eu encontro aqui? Olha o versículo, eu acredito que muito, ou a primeira chave, eu vou chamar de chave, que me dá... que me ajuda a entender essa expressão de Deus sobre Davi, um homem segundo o coração dele, são 5 palavras. Existem 5 palavras-chave. Dentro, essas 5 geram uma que eu quero dividir em 2, porque a próxima mensagem eu vou falar sobre o tabernáculo de Davi. Então escute. Primeiro, o segredo está aqui. Salmo 27, 4. Segundo, o tabernáculo de Davi. Versículo 4. 5 chaves aqui. Ele pediu, ele buscou, ele pediu ao Senhor, ele buscou, ele desejou contemplar e ele também quis inquirir ou investir tempo em conhecê-lo com profundidade. Escute, nós estamos junto da mesa do Senhor. Há alguns meses eu ministrei uma palavra e eu disse que o pão da religião ou o pão da sua humanidade te leva no máximo até o seu sepulcro. Mas o pão que você come dele, o seu corpo e o seu sangue, te leva para a eternidade. Nós estamos construindo um tempo de inteligência bíblica e espiritual, aonde nós estamos vivendo a expectativa de uma manifestação muito maior e a qualquer momento sobrenatural, incrível de Deus. Então, pastoralmente, às vezes, e é bom quando a gente chega nessa maturidade, os que estão de fora, pastoralmente, ficam ansiosos. Pastor, tem que pregar sobre isso, tem que falar sobre aquilo, tem que falar sobre aquele outro. Calma. Está sendo construído uma plataforma. Um ambiente baseado na oração e no jejum. Baseado em madrugadas. Que vai aos poucos estabelecendo valores, princípios. E um deles é que nós somos desafiados, eu sinto isso a cada culto, a buscarmos o Senhor com toda a expressão da expectativa dele. Que se for para buscar, que seja de coração. Que se for de coração, que seja de todo coração. E que se for para amá-lo, que seja de todo entendimento. Que se for para amá-lo, que seja de todo coração. Que se for para amá-lo, que seja de todas as suas forças. Há uma intensidade. E que se for melhor perder tudo, que se perca tudo, mas que tenhamos a ele em todo o tempo. Baseado na vida de Davi.
que na sua humanidade não tem muito o que nos ensinar. Sim, tem muito a que nos ensinar, mas não é exemplo para ninguém. Mas tem muito a nos ensinar. Baseado nessa escolha, eu acredito que o Salmo 27, versículo 4 é a base, é a chave, a primeira chave de tudo. Então eu quero dividir isso em 5 momentos. Primeiro, a Bíblia diz que ele faz uma escolha. Ele diz uma coisa. Diga comigo, uma coisa. Outra vez diga, uma coisa. Essa expressão, quando ele diz uma coisa, indica prioridade. Ele está dizendo, eu estou com foco. Eu me organizei. A minha mente não está oscilando. Eu estou com prioridade. Ele diz o seguinte, eu sou rei em Israel. Eu posso ter o que eu quiser. E posso ter em abundância no meu palácio. Mas o meu palácio não se compara com a casa dele. Embora Davi vivesse em crise. Porque a arca estava habitando em uma tenda simples. Mas essa tenda estava cheia de Deus. E ele diz assim, eu prefiro mil vezes habitar no lugar onde ele está e aprender dele, do que habitar em um espaço onde ele nem sequer passa por perto e nem na porta ele entra. Isso indica prioridade. Ele podia exigir qualquer coisa, ele podia determinar qualquer coisa, mas ele diz, eu quero uma coisa só. Essa mesma coisa é o que Jesus disse a Marta. Marta, Marta, calma, uma coisa só te é necessária. É essa mesma coisa que Paulo disse, uma coisa só. Eu descobri que aquilo que para mim valia muito, eu reputei como nada. Porque eu queria Ele, eu queria a presença dEle, eu queria estar junto dEle. Se você quer em 2020 viver um encontro sobrenatural com Deus, faça de Deus a sua prioridade. O que é fazer de Deus a sua prioridade? É torná-lo em você a única coisa que mais importa, aonde todas as demais coisas perdem a importância, porque Ele é tudo o que você precisa. Enquanto o culto continuar sem expressão, sem significado, falamos há algum tempo atrás, o desafio não é tirar você de casa. Já conseguimos. Você veio. Você chegou. O desafio é te manter atento e focado, com prioridade, não distrair. Se queremos viver 2020, o encontro sobrenatural com Deus, uma coisa nos é importante, que Ele seja a nossa prioridade. Entendeu até aqui? Diga graças a Deus. Segundo lugar, primeiro ele diz, uma coisa só uma coisa importa. Segundo, e eu vou pedir ao Senhor. Isso indica a presença de uma petição. Ele está dizendo, vou pedir ao Senhor. E esse pedir ao Senhor significa que as nossas orações, o nosso culto, a nossa devoção, sempre irão manifestar duas coisas. Tudo que fazemos aqui e toda a nossa relação com as pessoas lá fora vão manifestar Deus. Mas isso será dimensionado em duas coisas. Todo o nosso culto, toda a nossa oração vai expressar a prioridade de Deus para nós e a experiência que nós temos com Deus. Quanto mais tempo longe dessa presença e quanto mais tempo longe das experiências com Deus, maior será a nossa frustração no relacionamento com Deus. As prioridades e as nossas experiências mantêm-nos alerta, com foco certo, com a prioridade em significado, a quem pedir, porque sabemos quem Ele é, porque sabemos como Ele faz, porque já vimos Ele fazer e sabemos que Ele não muda. Você entende até aqui? Diga graças a Deus. Por quê, pastor? Jesus está falando aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, final do versículo, ele diz: me busquem com prioridade e saibam a quem pedir, porque sem mim nada podeis fazer. Se temos que buscar o Senhor. Nós precisamos dEle. Escute o que eu vou te falar. Você não vai a lugar nenhum sem Ele.
Você não consegue dar mais um passo sequer na vida, na família, nos negócios. Olha, era melhor não ter vindo, porque já que você veio, piorou. Porque agora você já tem certeza que você não vai a lugar nenhum sem Ele. Nós precisamos dEle em todo o tempo. Nós precisamos da graça dEle. Nós precisamos dos recursos dEle. Nós precisamos da intervenção dEle. Nós precisamos do agir dEle. Nós precisamos da liderança dEle. Nós precisamos da condução dEle. Nós precisamos do milagre dEle. Se for para pedir, peça uma coisa. Peça ao Senhor. Todo pedido feito ao Senhor vai demonstrar a prioridade que Ele tem e o quanto você o conhece. Terceiro lugar, ele diz: uma coisa pedirei ao Senhor e vou buscar. Percebe? Davi não estava só determinado em pedir, ele estava muito mais determinado em buscar. Muito mais determinado a qualquer custo em encontrá-lo. E essa é a nossa luta, a cada adoração, a cada intercessão, a cada louvor, é estimular você. Já que veio, entra nesse rio e mergulha. Já que veio para buscar, então busque com determinação. Já que veio para pedir, então peça com determinação e com foco e com prioridade. Não perca um segundo sequer. As pessoas que me conhecem dizem que eu sou muito sistemático e chato. Eu acho que não. Ok, só um pouquinho. O que eu percebi? Que às 10h15, ninguém orava comigo. Era um bate-papo, um vai e vem, e babá. Não tem problema, nós somos uma comunidade que na maioria de alguns se vê só aos domingos. A gente tem saudade um do outro. Mas não, uma coisa, pedirei e vou buscar. Falei ao pastor Jefferson, 10h15, nós vamos começar a adorar. E encher essa casa. Se alguém ficar de conversa, vai se sentir constrangido. Porque o dono da casa vai falar mais alto. Que não sou eu, é o Senhor. E Ele é o Senhor da casa. E essa casa está se enchendo de graça, se enchendo de glória, se enchendo da presença dEle. Se for para buscar, se for para pedir, que busque com determinação e atitude. Se for para pedir, se for para buscar, que seja de todo o coração. A busca também funciona como ferramenta para a aproximação de Deus. Não é só vir e pedir, é vir pedir e buscar. Então na hora do louvor, na hora da oração, batalhe por sua casa. Nem que você talvez não saiba ainda como fazer, mas diga: Senhor, eu não sei exatamente como fazer, mas o pastor está dizendo que é para guerrear. Então vamos lá. A Bíblia diz: por causa das promessas que eu liberei sobre vocês, milite por elas, milite por elas, milite. Então você começa, durante a oração, durante o culto: Senhor, eu não vou nadar e morrer na praia. Eu não verei a minha família perdida. Os meus negócios não serão frustrados em 2020. Eu viverei o melhor e comerei o melhor dessa terra. As leis desta terra vão se convergir a mim. O braço do Senhor me alcançará em 2020. Eu buscarei de todo o coração. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Coloque a mão direita no seu coração um instante. Eu quero te ajudar. Não acabou ainda, mas eu quero te ajudar aqui agora. Coloque a mão direita no coração, feche os teus olhos. Repita comigo, diga: querido Jesus, eu me arrependo de todas as vezes que eu vim pedir e não fiz nada. Eu não fiz a minha parte. Eu não lhe busquei de todo o meu coração. Mas esta manhã o Senhor é tão bom que o Senhor me alertou. O Senhor me lembrou pela sua palavra que mais do que pedir, eu devo buscar de todo o coração. Jesus, eu entro em batalha agora e eu repito as palavras do altar: a minha casa será morada do Senhor, a minha família se encontrará com Deus, a minha companhia prosperará 100 vezes mais, a minha vida será cheia
da presença de Deus. Eu vou manifestar a tua glória todos os dias em 2020 e o resto da minha vida. E todas as promessas que o Senhor fez a mim, eu vou lutar por elas. Se você acredita nesta palavra, adore ao Senhor agora. Oh, começando a concluir. Quarto, uma coisa: pedir, buscar, morar na tua casa. Deus estava se movendo no tabernáculo de Davi, que será a mensagem do próximo domingo. Você se prepara. E ele diz: esse palácio perde o sentido. E Davi começa a aprender algumas lições. Que Deus não busca a casa que a gente constrói para Ele. A gente busca a adoração que enche essa casa. Então tem casas enormes por aí que não atraem mais a sua atenção. Por isso que você diz assim: eu lembro da igrejinha do interior. Isso aqui porque é brasileiro. A igrejinha lá, a igrejinha pequenininha lá, que as pessoas estão desprovidas de qualquer necessidade de ostentar ou competir. Não que façamos isso, sempre faremos o melhor para Ele. Mas Ele não busca, no fundo, Ele não busca a casa que construímos para Ele. Ele busca o culto que nós oferecemos nessa casa. Sabe quando é que o seu culto vai mudar aqui? Quando você se sentir atraído por esse espaço. Quando você se sentir atraído por esse ambiente. Quero tua casa, Senhor. Levanta que é domingo, mulher. Pega essas crianças, me ensina a trocar essa fralda, que faz tempo que eu não troco uma fralda, para aqueles que têm dificuldade, porque eu também já troquei fralda. Mas me ensina, vou fazer o café, vou te ajudar. É domingo, mulher. Eu quero entrar naquela casa a hora que a adoração começar. Meu Deus, essa é a casa que Deus te deu aqui. Você tem que ter saudade desse lugar. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei: me leva para tua casa. Essa expressão também diz, o Lexo de Strong diz o seguinte: eu quero estar na tua casa, para que a tua casa esteja em mim todos os dias da minha vida. Quando você chegar aqui com desejo, quando você chegar aqui fascinado, eu não sou saudosista, não sou, mas eu me lembro quando eu chegava à igreja, Assembleia de Deus de Toledo, eu tinha meus 10, 12 anos de idade. A igreja abria às 7 para oração. Chegávamos por volta de 6h20, 6h30. Tinha pelo menos 80 pessoas do lado de fora esperando a igreja abrir para entrar para orar. Eu vou ver isso aqui um dia. Eu não vou mais um dia olhar para a porta e dizer: onde é que está essa gente, pelo amor de Deus? E aí as pessoas vão me conformando: calma que eles vêm, é que são muito cansados, que eles trabalham demais, estão sobrecarregados, calma que eles vêm. Eu falei: não tem problema, cada um tem sua luta, mas uma coisa só, vou pedir, vou buscar, me leva para tua casa. Não é outro melhor lugar do que a tua casa. Alguém entende esta palavra? Não basta pedir, tem que buscar. E não basta buscar, tem que desejar. A gente vem e fica por aí, fica dependendo da demanda do altar, que o pastor se vire, que seja inteligente, agradável, que seja uma mensagem boa, porque eu vim aqui para... Nós não estamos gerando nessa casa consumidores de religião. Você já fez isso há mais de 50 anos. Se isso funcionasse, estaríamos enormes, gigantes. Na verdade, nenhuma dessas dissensões precisariam ter acontecido.
mas se tornaram consumidores. Deixaram de ser adoradores. Deixaram de desejar, amar, estar, buscá-lo. Terminamos. O que fez de Davi? Esta é a primeira chave. A segunda, eu acredito, está no tabernáculo de Davi. E aqui está o mistério por que ele vai ser restaurado. Escute. Uma coisa só. Vou pedir ao Senhor, vou buscar com desejo pelo lugar aonde Ele me deu para estar adorando. Porque quando você está imerso aqui, isso aqui te toma de tal forma que você se torna esse ambiente do lado de fora. E aí sim, na casa dele, contemplar. Diga comigo, contemplar. Aqui indica o real propósito pelo qual Davi queria vir. Só uma coisa. Peço ao Senhor e vou buscar por isso. Quero habitar a sua casa para te contemplar. Para te entender melhor. Para saber do Senhor o que eu ainda não sei. Para conhecer do Senhor o que eu ainda não conheço. Senhor, entende. Senhor, ajuda o meu entendimento. Abre a minha mente para entender o que eu não entendo. Para saber a seu respeito o que eu ainda não sei. Meu Deus. Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de oração. O que é que me falta? O que é que me falta? Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher de Deus, segundo o seu coração. O que é que me falta? O que é que me falta? Esta contemplação, este inquirir, esta necessidade de estar na casa, fala de uma fascinação de Davi por Deus. Eu quero contemplar, eu quero inquirir, eu quero meditar, eu quero refletir, eu quero buscar, quero te conhecer, quero caminhar contigo, quero andar contigo, eu quero aprender a fazer um pedido, e se necessário for, ficar em silêncio por horas, mas que seja na tua presença, não no meu desespero. Que o meu silêncio se apegue na esperança e na confiança de quem o Senhor é, não na minha incapacidade ou na minha humanidade. Eu quero aprender do Senhor, eu quero ser cheio do Senhor. Será que tem alguém comigo aí, gente? E eu encerro dizendo Romanos capítulo 1, versículo 20. Em todo tempo, desde a antiguidade, Deus sempre desejou ser conhecido. Romanos capítulo 1. Versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus não manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Senhor, fala comigo através do sol, fala comigo através dos pássaros, fala comigo através das árvores, fala comigo caminhando, fala comigo pelo caminho indo, pelo caminho voltando, fala comigo pela manhã, fala comigo na chuva, fala comigo no sorriso dos meus filhos, fala comigo no abraço da minha esposa, fala comigo no carinho do meu semelhante. Eu quero conhecer. Quantos podem ficar de pé e adorá-lo esta manhã? Oh, meu Deus!
Deixa eu ficar, Coloque as duas mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Cante essa canção de todo o seu coração. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Coloque as duas mãos no coração. Feche os teus olhos. Eu vou deixar você aqui com 3 pedidos. E aí, vou me retirar com minha esposa, pastor José Carlos, pastor Salvelina. Vamos nos preparar para a ceia. Nós vamos fazer um pedido em 3 tempos. E aí vou deixá-los com o ministério de louvor. Porque agora é o momento em que você vai pôr em prática as palavras que você ouviu. Feche os teus olhos, coloque as mãos no seu coração. Diga a Deus, se ainda há tempo, ainda hoje, nesta manhã, eu quero conhecer aquilo que me falta a seu respeito. Diga a segunda vez, diga: Deus, revela-me o que ainda falta a teu respeito. Terceira e última vez, diga: Deus, eu te peço desesperadamente, revela-me o que ainda me falta saber a seu respeito.